Olá a todos e a todas, eu sou Daniel Santos, esse é o Café com Lepes e hoje estamos aqui com duas convidadas muito especiais que estão desde há muito tempo na equipe do nosso escritório de Sobral e lá elas conduzem, não apenas em Sobral, mas em várias cidades do Brasil, a implementação do programa Eu Posso Te Ouvir. Para quem se lembra, a gente já conversou sobre Eu Posso Te Ouvir e vale a pena conferir, quem não assistiu, o episódio em que Mayra e Júlia Córdoba falaram um pouco sobre o programa. Então, queria primeiramente que as nossas convidadas se apresentassem, contassem um pouco da trajetória delas, como elas chegaram no Lepes. Jéssica, você quer começar, por favor? Sim. Primeiro, obrigada, né, pelo convite, né, é uma satisfação poder falar um pouco, né, desse caminho que a gente vem trilhando com Eu Posso Te Ouvir, né. Eu sou enfermeira, fiz residência em saúde mental, em saúde da família, né. Foi através do meu processo, né, formativo na estratégia de saúde da família que eu acabei me inserindo, né, na equipe inicial, na equipe de criação do programa, né? Então, eu atuava no posto de saúde, que era referência para a escola onde o programa surgiu, né, no município de Sobral. E foi a partir dessa experiência, né, como enfermeira no posto de saúde, atuando na área, né, que a escola estava inserida, que eu tive a oportunidade de atuar no contexto escolar, né? Comecei a minha história com Eu Posso Te Ouvir lá em 2017. Né? E aí, desde então, tive um tempo que fiquei um pouquinho afastada, assim, mas acabei retornando, né? E foi isso. Mara? Também fico muito grata por estar aqui hoje, né, falando um pouco sobre esse programa que é tão rico e é tão importante, né. Me chamo Mara, eu sou psicóloga, eu me formei na UFC de Sobral e eu conheci o Lepes, entrei através da EAP, do INAP, e aí eu conheci educação, entrei para a equipe do Eu Posso Te Ouvir e hoje eu estou implementando esse programa e que tem sido maravilhoso. Jéssica, já que você esteve lá desde o início, talvez fosse bom contar um pouco como era a situação na Netinha Castelo e como que foi a tua participação na perspectiva de quem primeiro viu o problema e depois começou a trabalhar junto com a solução. Como é que era o contexto onde o programa surgiu? Certo. O contexto, assim, era bastante preocupante, assim, né, porque foi na época que eu acredito que muitos de vocês, assim, lembram, né, de um episódio que teve, que eu não sei nem se a gente pode chamar de uma brincadeira, né, mas era tido como se fosse uma brincadeira, que se chamava a Baleia Azul, né, era algo que foi se disseminando entre os jovens, né, por meio da internet. E aí acabou que não só lá no Netinha Castelo, né, mas em várias outras escolas, tanto do município como do país, os casos de autolesão, de ideação suicida, acabaram se evidenciando um pouco mais, né. E aí lá no Netinha Castelo, o núcleo gestor, né, juntamente com o inspetor, que era muito próximo e atuante dos estudantes na época, eles identificaram 19 meninas que estavam se autolesionando, né? E boa parte delas estava fazendo isso dentro da própria escola, né? Às vezes dentro do banheiro, na hora do intervalo, no fundo da sala, né? Em um local mais isolado. E aí eles identificaram isso, né? Fizeram esse mapeamento e eles procuraram a unidade básica de saúde, né? O posto de saúde que era mais próximo da escola, né? E que era responsável por dar atenção, né? Pelo programa Saúde na escola lá. E eles foram pedir ajuda, né? Porque eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam como lidar com essa situação. Né? E aí, a partir disso, né, a gerente do posto de saúde mobilizou a equipe, né? Então, como eu falei, eu fazia parte de uma equipe de residentes, né? Era uma equipe multiprofissional, então tinha eu como enfermeira, tinha uma profissional de educação física, um fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga, uma assistente social, né? E a equipe mínima do próprio posto de saúde, né? Que é composta por médicos, por dentistas, agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem. E aí
a gerente na época mobilizou uma parte dessa equipe, né, para que a gente fosse até a escola conversar com a diretora, com os coordenadores, com os professores, né, para tentar entender sob a perspectiva dos adultos, né, o que estava acontecendo, né. E aí a gente fez isso. Fomos até a escola, conversamos com os profissionais, né, fizemos um processo de escuta com eles, e aí a gente percebeu, né, que a gente precisava iniciar um processo de ouvir os estudantes, para tentar entender melhor o que estava acontecendo. E aí algo que sempre que eu vou contar essa história, né, do Eu Posso Te Ouvir, eu sempre destaco essa fala, né, que foi a fala da diretora, né, da Lena Marcelo, que na época era diretora da escola, que ela falou assim para a equipe: olha, eu não sei o que a gente vai fazer com isso, eu realmente não faço ideia para lidar com essa situação, mas eu sei o que eu não quero que a gente faça. Eu não quero que vocês, profissionais da saúde, venham até aqui, façam uma palestra, abordem uma temática específica, falem sobre depressão, sobre ansiedade, não que isso não seja importante, porque mas eu não quero que vocês só venham, façam uma palestra e depois virem as costas e só voltem aqui quando a gente chamar e pedir socorro de novo, né? Eu quero que a gente construa algo mesmo que seja inserido no cotidiano da escola, né? Que não seja uma ação pontual. E assim foi. A gente começou a fazer um processo de escuta de todos os estudantes, né? A gente utilizou uma metodologia bem simples, com emojis, né? Então esse grupão, né, se dividiu, né? A gente se juntou com os profissionais da escola, formamos duplas, então sempre tinha um profissional da saúde e um profissional da educação, e a gente se dividiu em todas as turmas da escola, né, do 6º ao 9º ano, para fazer essa escuta dos estudantes utilizando emojis, né, para que eles pudessem falar com qual emoji eles mais se identificavam, né. E aí, a partir disso, a gente teve assim, um material muito rico dos pontos que mais se evidenciavam, né, na fala dos estudantes. E aí a gente percebeu que, essa brincadeira que eles tiveram contato e foram expostos, era só assim a ponta do iceberg, né? Era só o que deu visibilidade, né, ao que estava gerando tanto sofrimento, né, para esses estudantes. Tinham muitas outras questões que vinham antes, né, como questões de racismo, de vulnerabilidade social, de exposição à violência. E a gente viu que realmente a gente teria que formar uma força-tarefa, acionar outros setores e serviços, e aí foi nesse sentido que a assistência social também se aproximou, né, dessa equipe multiprofissional, e a gente começou a traçar planos, assim, a gente fazia um planejamento para um mês, né, com atividades que aconteciam no cotidiano da sala de aula, né, atividades mais coletivas. A gente começou a fazer formação com os professores sobre essas temáticas que mais se evidenciaram nesses processos de escuta inicial. A gente fazia atividade nos sábados letivos, né, com os estudantes também, né, e aí a gente foi mobilizando, né, outros profissionais foram vendo, né, e foram se colocando à disposição para atuar junto com a gente também. E dentro da própria comunidade escolar, né, outros professores foram se interessando, né, foram se juntando ao grupo, e foi nesse sentido que o programa começou. E eu acho importante pontuar assim também, né, que para nós, enquanto profissionais, né, e falo nós, assim, da saúde especificamente, né, não era tão simples para a gente pensar a nossa atuação no contexto escolar, né, porque na nossa graduação a gente não tem uma preparação, uma disciplina específica para atuar na escola, né? Então a gente precisou também ampliar o nosso olhar, né? Foi um desafio, mas foi muito bacana assim para a nossa trajetória, porque hoje, quando eu olho para trás, assim, sempre que eu conto essa história, eu fico muito feliz, porque isso foi algo que foi um divisor de águas assim na minha formação mesmo, né, enquanto profissional, porque hoje em dia eu acho completamente possível e confortável eu, enquanto enfermeira, atuar no contexto escolar, atuar na escola, né? Eu não me vejo mais só num posto de saúde, né, num hospital, né? Eu vejo que é possível e tento estimular isso, né, dentro do que é possível, assim, nos momentos de formação com os profissionais da saúde e da assistência, que às vezes têm uma dificuldade um pouco maior de enxergar a sua prática, né, e de entender como eles podem atuar no contexto escolar. Então, além da gente ter conseguido nesse processo inicial, né, lidar com uma demanda que estava lá pedindo por socorro, e a gente conseguiu, né, até os dias atuais, fazer um trabalho bacana, porque as coisas se expandiram, né, mas a gente também, eu acho que exerceu um papel muito bacana no sentido de trazer esses outros profissionais dos outros setores, né,
e mostrar através da nossa experiência que é possível, né, outros profissionais atuarem também no contexto escolar, né? Então, acho que foi isso, assim, de... E deixa eu só tentar entender uma coisa um pouco mais em detalhe. Quer dizer, quem primeiro percebeu o problema foi a direção da escola e que foi levar o problema para vocês? Ou vocês começaram a perceber por conta da prática? Eu estou perguntando isso porque, enquanto a escola está com os estudantes continuamente, todos os dias eles estão lá, né? A saúde, a relação do cidadão com a saúde, ele vai quando precisa, na maior parte das vezes, né? É raro a saúde atrás do problema, né? De vez em quando, sim, né? Mas como foi, digamos, a descoberta de que o problema era maior do que se pensava? Quer dizer, vocês perceberam no posto? Foi a escola que levou? Foi a escola? Foi a escola que levou. E assim, tem um profissional que ele teve um papel fundamental, assim, né? Que é o Denis. Na época ele era inspetor, né, da escola, e ele tinha um trabalho muito bacana de proximidade com os estudantes, né? Porque às vezes, assim, a gente fala inspetor, vem às vezes uma ideia muito daquele profissional que vai estar ali vigiando, né? Que vai estar... muitas vezes assim punindo, né, tendo uma postura mais de controle, né, e ele tinha uma postura, né, profissional muito bacana e de proximidade com os estudantes, né, e aí ele foi percebendo isso, né, porque ele estava ali junto no recreio, né, na sala de aula, no dia a dia com os estudantes, e ele foi comunicando isso para a gestão, e a gestão também era sensível a essa temática, né, e aí em conjunto, né, a equipe escolar começou a perceber, não, gente, tem algo que a gente precisa olhar a fundo, e aí eles foram investigando, né, e eles tiveram um olhar sensível, né, para ver que, olha... A coisa não estava tão bem. Deixa eu trazer a Mara aqui um pouco para a nossa conversa também. Essa receptividade da saúde, essa sensibilidade da escola, a facilidade que foi lá no Netinha Castelo de trazer o pessoal da assistência social para dentro do problema e conversar também, ela acontece sempre? Eu sei que você, no processo de implementação, está muito à frente de construir essa intersetorialidade que o programa envolve, não é isso? Como tem sido trabalhar essa concertação? É um desafio, porque o serviço, esse trabalho entre os setores, ele não é fácil. E isso vai para todos os municípios mesmo, porque... a gente sair da nossa caixinha e entrar na caixa do outro e ver como é que ele trabalha, isso é muito difícil. E aí, quando a gente está falando do contexto escolar, a gente está falando de um contexto muito amplo. E muitas vezes a escola, ela sozinha, ela não consegue dar conta. Mas aí também a saúde, ela não está chegando junto, tanto quanto ela poderia estar chegando. A assistência também, né? Então... a gente fazer com que esses profissionais trabalhem junto, um entenda a prática do outro, pensar junto, né? Isso tem sido um dos maiores desafios. Mara, mas ainda falando sobre os desafios, conta um pouco, quem que dá mais trabalho, tá certo? Ou, por exemplo, na área da saúde, como que costuma ser esse envolvimento? É onde que a coisa emperra? E depois fala um pouco da assistência também. Tá, para que a gente possa chegar na ponta, chegar na saúde, a gente tem que voltar um pouquinho, porque quando a gente encontra gestores municipais que também não entendem que violência na escola, saúde mental é saúde pública, a gente tem um pouquinho mais de trabalho com eles, porque se a gestão ela não entende isso, os profissionais que estão na ponta também não vão entender. Então, quando eles têm essa compreensão, quando eles já pregam essa palavra, né, fica mais fácil da gente trabalhar com eles. E aí, muitas vezes, indo para a ponta, né, às vezes, eles têm um entendimento de que isso é coisa da escola. Saúde é posto, vacina, enfermeiro, e aí enfermeiro não entra em escola, não para fazer o que a gente está propondo que eles façam, né? A assistência também, ela está mais presente quando a coisa está mais séria, então já entra o CREAS e não o CRAS, né? Então, assim, eles têm uma visão muito dentro da sua caixa. E aí alguns até falam assim, mas eu não sou nem psicólogo para lidar com isso. Só que aí o que a gente está falando para eles é escuta, uma escuta ativa, uma escuta
qualificada, e para isso você não tem que ser psicólogo. Você precisa ser um profissional e estar aberto para fazer esse trabalho. Então é mais assim. Perguntar, porque a Jéssica talvez traga uma perspectiva de quem estava na saúde, que assim, uma das coisas que eu imagino, aliás, as duas, enfim, é que a saúde trabalha muito com protocolo, né? E que pressupõe uma rotina, procedimento, né? Enquanto que a educação tem também os seus rituais, mas, digamos, as situações são muito menos empacotadas, né? Quer dizer, o pessoal da saúde consegue entender isso e se adaptar e tem sido fluida essa interação? Ou eles fazem assim, o meu papel especifica muito bem porque é aqui que eu vou atuar? Quer dizer, como que tem sido? Sim, continua sendo um desafio, só que assim, as questões de promoção de saúde, e aí não só de saúde mental, mas de promoção de saúde como um todo, elas são atribuições dos profissionais da saúde. E falando especificamente da atenção primária, né, que é o nível da saúde onde o posto de saúde está inserido, né, que são os profissionais que a gente atua diretamente, isso é uma das atribuições primordiais. Então, a promoção e a prevenção, né? A promoção de saúde e a prevenção de agravos é uma atribuição dos profissionais que atuam no posto de saúde. E aí é de todos, né? Do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem, da agente comunitária de saúde, do dentista, né? E a promoção de saúde, ela precisa ocorrer nos mais diversos cenários, né? Da comunidade. E a escola é um desses. Os profissionais, geralmente, né, e eu coloco isso muito também, né, na questão formativa, porque muitas vezes, né, na graduação, existem faculdades, né, existem cursos que têm uma formação um pouco mais biologicista mesmo, né, para os profissionais da saúde. Então, acaba que as questões mais relacionadas à promoção e à prevenção, elas ficam a cargo dos projetos de extensão. Então, se o profissional ele não for em busca, né, de procurar por fora, né, e se experienciar e ter uma experiência prática nessas outras áreas, acaba que ele sai da graduação com uma formação mais focada em resolver problema, em seguir os protocolos, né? E é justamente isso que a gente tenta trabalhar com os profissionais, e nas qualificações, tanto com os profissionais da saúde e da assistência, a gente percebe que tem essa lacuna formativa. Que muitas vezes tem profissionais que eles estão tendo a oportunidade de se aproximar e de pensar a sua prática em outros contextos, que não seja o contexto ali específico do CRAS, específico do posto de saúde, a partir das formações do Eu Posso Te Ouvir. Né? É como se a gente abrisse o leque de possibilidades de atuação desses profissionais para o contexto escolar. Né? Então, de forma geral, a gente tem uma boa receptividade dos profissionais, mas a gente acaba esbarrando também com coisas que vão além da nossa governabilidade, vamos assim dizer, que são as agendas desses profissionais. Porque muitas vezes, né, já é algo tão fechado ali dentro do posto e ali dentro do CRAS, que quando a gente faz uma proposta deles saírem e irem até a escola desenvolver atividades, às vezes eles têm até o desejo, mas eles não têm agenda, eles não têm disponibilidade para fazer isso. E aí é que entra o nosso processo, né? De negociar com a gestão municipal, com os gerentes dos serviços, né? De reafirmar a importância, né? Isso também faz parte. Isso também é atribuição dos profissionais. E aí a gente tenta, através da negociação mesmo, né? Fazer com que seja possível. E aí, por exemplo, quando forma um time intersetorial, tá certo? Alguém tem que liderar, imagino. Costuma ser o gestor escolar? Tem um perfil para esse gestor? Como é que vocês identificam e trabalham o perfil da liderança desse grupo intersetorial? Pronto. A gente tem, assim, pela nossa experiência, desde a experiência inicial, essa clareza, assim, de que o gestor tem um papel fundamental, o gestor escolar. Né? E não só o gestor, mas o núcleo gestor, né, da escola, a equipe escolar assim mesmo. E, de forma geral, a gente tenta e estimula que o gestor seja esse profissional que vai liderar essa equipe intersetorial, né? Porque é ele que está em contato com os estudantes, com os familiares, né? Com o que se é esperado, né? Da escola, né? Que também são os resultados relacionados à aprendizagem, ao desenvolvimento intelectual e cognitivo, né? Então, o gestor ele tem esse papel fundamental, né? E aí, quanto mais ele compreende que as questões de saúde mental, as questões de violência interferem no processo, né,
do aprendizado dos estudantes, maior é o papel desse gestor frente, né, à liderança desse grupo, porque ele entende que esse grupo é um apoio para ele, né? E antes ele precisaria lidar com todas essas questões sozinho, e agora ele tem uma equipe para estar ali apoiando e tal, e chegando junto naquilo que foge, né, do que é competência básica da escola, vamos assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, quando o gestor ele não tem essa compreensão, e a gente entende, né, que realmente é um desafio, né? O gestor escolar, muitas vezes, ele não foi formado para olhar para essas outras questões, né? Ele acaba sendo obrigado a olhar para isso pelo que vai surgindo no dia a dia da escola, né? Mas quando a gente tem um gestor escolar e uma equipe que também não está tão aberta para desenvolver esse trabalho intersetorial, por mais que os profissionais da saúde, da assistência estejam dispostos, né, a desempenhar a sua função e apoiar a escola ali no que for necessário, dificilmente a gente vai conseguir ter um trabalho intersetorial efetivo, né? Então, a gente faz um trabalho muito próximo dos gestores escolares, porque atualmente a gente enxerga o gestor como esse ator-chave mesmo nesse processo de liderar a equipe intersetorial. Porque se o gestor compra a ideia, veste a camisa, ele vai mobilizar. Ele vai mobilizar o restante da equipe do núcleo gestor, ele vai mobilizar os professores, ele vai mobilizar os familiares, ele vai mobilizar os estudantes. Né? E aí a gente vai conseguir ter um trabalho um pouco mais alinhado e coletivo mesmo. Mara, e os diretores, eles têm visto como, é mais trabalho para mim? Ou o contrário, isso aqui vai tirar alguns problemas do meu colo e vai aliviar o meu trabalho. Como que tem sido a percepção? A gente tem alguns relatos, né, do quanto que isso tem fortalecido e auxiliado no dia a dia deles dentro da escola. Então, assim, eles se sentem mais seguros, porque agora eles sabem que eles podem contar com os outros e eles devem fazer isso. Né? Então, antes, um caso que precisava ir para o CRAS, por exemplo, né? Tinha um fluxo, tem que fazer um certo tipo de encaminhamento que levava cerca de um mês, né? Então, agora ele já sabe que tem alguém na minha escola que faz parte de uma equipe, que está lá no CRAS, que eu posso falar com eles, então isso já vai facilitando, né? Então, assim, os gestores, eles se sentem agora mais amparados dentro do seu fazer, e isso tem sido muito bom. Eles falam o quanto que tem sido importante para a prática deles. Eles têm essa compreensão de que sozinhos, certas coisas, certos problemas, eles não conseguem lidar. Então, eles sabem que eles podem estar contando com os outros serviços agora. E tem algum desses problemas que você consegue trazer para nós de casos de sucesso? Quer dizer, coisas que talvez ele não conseguisse resolver sozinho, ou talvez nem conseguisse resolver e de repente resolveu. Situações, conta umas histórias que te marcaram ou que marcaram os diretores que eles trouxeram para você. Isso, e foi de um aluno que ele ia cometer um ato de violência extrema contra um outro estudante da sala dele, mas ele conversou com uma professora, né, acolheu ele, escutou, e ele desistiu, né? E aí a professora procurou a diretora, né? E aí a situação ela foi manejada da melhor forma, né? Em outros casos poderia ter sido, e aí é muito delicado isso, né? A gente entende. Em outros casos poderia ter sido aquele alarde, poderia ter sido uma situação muito agressiva, assim, né? Ele poderia ter chegado às vias de fato, então eu considero esse um exemplo muito bom do que a gente tem feito. Né? Não foi com a diretora em si, mas ela ficou sabendo, né? Foi com uma professora que está mais na ponta com eles na sala de aula. E isso para mim, essa é uma história que para mim ela marca muito, porque a gente vê na prática que está dando certo. Teve uma pessoa que a gente qualificou, que conhece a gente, enquanto eu posso te ouvir, que ficou segura para lidar com uma situação muito difícil.
Deixa eu ver se eu conheço essa história e tentando tomar o zelo de preservar o município e as pessoas envolvidas, né? Mas foi uma situação de um menino que entrou armado, não é isso? Sim. E a professora conseguiu convencê-lo a desistir de cometer um ato que poderia ser bárbaro, né? E eu queria saber o seguinte, eu acompanhei um pouco o relato de vocês, quando me contaram, de que aquela situação emergencial foi resolvida. Conseguiram convencer o menino a desistir daquele ato de violência, né? E nada aconteceu de mais grave. Qual foi o dia seguinte? Esse menino ainda está na escola? Ele, quer dizer, conseguiu passar por algum tipo de reabilitação, de conversa? Você tem essa informação? Sim. Ele continuou na escola, né? E depois disso, o caso dele foi discutido em matriciamento, né, que é uma estratégia também do programa, né? Então, os profissionais da escola, né, acionaram a equipe intersetorial para discutir esse caso, né? E aí, óbvio que é uma situação que vai precisar envolver outros setores, porque tinha uma arma envolvida, né? Então, o que compete, né, à justiça, né, ao próprio policiamento, isso se seguiu, mas em relação ao estudante, a permanência dele, né, foi necessário pensar, né, coletivamente em estratégias, né, de acompanhamento, até individuais também para esse estudante na escola. Então a equipe se reuniu, construiu um plano de cuidado para esse estudante e de acompanhamento, né, para que ele pudesse, né, ter um acompanhamento na comunidade, né? Então o serviço de assistência social, né, também começou a acompanhar de maneira mais próxima esse estudante, a família dele também, né? Mas ele conseguiu se manter na escola, conseguiu terminar o ano letivo, né, e seguiu sendo acompanhado de forma multiprofissional pelos profissionais da equipe intersetorial. E nessa situação específica, não foi só o estudante que precisou ser acompanhado, né? Porque quando a gente está falando de promoção, né, de saúde, prevenção de agravos dentro da escola, toda a comunidade escolar também precisou passar, né, por momentos, né, pelas atividades coletivas, de conversa, de reflexão, né, sobre os pontos, né, que talvez motivaram esse estudante a pensar em cometer um ato dessa magnitude, né? Então eles seguiram, né, desenvolvendo atividades com toda a comunidade escolar também, a partir do que foi, do que aconteceu com esse estudante, né? Mara, você ia contar uma segunda história. Eu vou pedir para a Jéssica contar porque esse relato chegou para ela. Ah, foi? Aí ela me contou e pronto. Foi de um outro município, né, em um momento de qualificação, uma das diretoras, né, da escola, que já faz parte do programa desde o ano de 2022, ela pediu para dar compartilhar, né, uma experiência que ela passou com os demais colegas, né, com os demais profissionais que estavam no momento, e aí ela falou, né, que tinha um estudante que tinha passado por uma situação, tinha sido vítima, né, a família dele, na verdade, de uma situação de violência extrema. O irmão havia sido assassinado por conta do envolvimento com facções e ele, né, estava em risco também, né, esse estudante. Ele estava no 9º ano e aí a escola acabou sendo um espaço, né, de proteção para esse estudante, né? Então ele estudava no turno da manhã, mas a diretora relatou para a gente que tinha momentos que ele chegava lá no turno da tarde pedindo para entrar, querendo ficar na escola, né? E a diretora, junto com o núcleo gestor, por estarem mais atentos e sensíveis a isso, né, eles identificaram que, nossa, ele estuda de manhã, ele está vindo para cá à tarde, querendo ficar aqui, então tem algo acontecendo. Eles acionaram a equipe intersetorial, né, os profissionais da assistência e da saúde, para tentar entender melhor e começaram um trabalho de aproximação com esse estudante e ele relatou, né, que ele também estava correndo risco de vida, ele também estava sendo ameaçado e nesses momentos que ele procurava a escola, né, no outro turno, eram momentos que ele estava, né, sob maior risco, né? E aí a equipe acabou acolhendo esse estudante, então eles foram inserindo esse estudante, né, no período da tarde, em outras atividades com os outros estudantes, né? E aí ele conseguiu concluir o 9º ano. E no ano seguinte, né, ele e mais outros 3 colegas foram fazer uma visita na escola e ele pediu para conversar com essa diretora, né, e falar para ela que agradecer, né, e que ela tinha salvado assim a vida dele, tinha protegido ele, né, e que graças a ela ele
tinha conseguido entrar no ensino médio e, por ela, ele garantia, assim, que ele ia conseguir terminar o ensino médio, né, porque ele ia voltar lá, ia trazer o diploma, ia mostrar para ela, né, era uma escola de tempo integral, com curso técnico, né, e que se ela não tivesse acolhido ele na escola, com certeza algo pior poderia ter acontecido, né, naqueles momentos que ele chegava lá pedindo apoio, né. E aí ela falou pra gente, ela relatou essa situação e ela falou que ela se sentiu muito mais... o relato em si do estudante é muito bacana pra gente, mas uma coisa que se destaca muito é a fala da diretora, né, que quando ela fala que através das formações, através do apoio que ela teve da equipe, de saber que ela não estava sozinha, ela se sentiu mais segura para acolher esse estudante, para ouvi-lo, né? Então, ela teve também essa sensibilidade, né, de abrir as portas da escola e de acabar fazendo um pouco mais, né, mas ela não se isentou da responsabilidade, né? Então, isso para a gente demonstra o quanto é importante os profissionais terem essa oportunidade de formação, né? Porque muitas vezes, talvez, se ela não tivesse tido, né, ela teria tido um olhar diferente, essa situação poderia ter passado batido, as portas da escola poderiam ter sido fechadas para esse estudante no outro turno, né, e não foi isso que aconteceu. Então é uma história também que a gente conta assim com muito carinho, porque é muito simbólica. Pois é, o que me parece, ouvindo o relato de vocês e já tendo escutado Mayra e Júlia na outra conversa, me parece que o programa não endereça apenas situações concretas, tá certo? Mas ele traz um sentimento de que as pessoas não estão sozinhas e que isso é muito importante no contexto escolar. Eu queria, para a gente encerrar nossa conversa aqui, tá ótima, mas, enfim, o nosso tempo já está acabando, saber como tem sido a organização de vocês para expandir o programa para outros municípios, né? Então, o município começou em Sobral, a base de vocês é em Sobral, mas hoje vocês gerenciam o programa em vários municípios, não é isso? Como que vocês se organizam? Como tem sido essa expansão e até onde o programa quer chegar nesse processo? Quem que quer começar? Então, atualmente eu acho que para organizar um pouco assim meu pensamento, eu vou compartilhar assim 3 pontos, né? Que o primeiro deles é que a gente precisa primeiro garantir a sustentabilidade do programa nos municípios que a gente já está. Né? Então, uma das nossas prioridades assim nesse ano é realmente traçar estratégias em conjunto com os municípios, né, para que a gente possa ter uma transferência de tecnologia mesmo, né, para os municípios, para que eles possam seguir desenvolvendo, aprimorando as ações a partir, né, do que a gente já ofereceu para esses municípios, né? Então, antes de falar em expandir, a gente precisa pensar em estratégias, né, em soluções para garantir que ele se sustente nos municípios que ele já está. A gente tem 2 municípios que já estão desde o ano de 2022, né? Então, eles já têm uma trajetória, né, eles já têm um alicerce muito bom e a gente já identifica esses municípios como municípios que conseguem seguir sozinhos, né? A gente vai seguir apoiando, né, mas eles vão ter mais autonomia para desenvolver o programa. Um outro ponto, né, que também fala sobre expansão, mas expansão assim do nosso público, é que a gente também está pensando na estratégia para os anos iniciais, né? Então, a experiência inicial do Eu Posso Te Ouvir foi nos anos finais, né? A etapa que a gente tem mais experiência de atuação com a promoção de saúde mental e prevenção de violências é com os anos finais, mas a gente também está com um projeto piloto para os anos iniciais, né? E aí nos próximos meses a gente espera iniciar esse processo com os anos iniciais, né? Para a gente também dar uma atenção a esses estudantes, né? E acho que fazendo uma promoção, né? E uma prevenção, na verdade, né? Dos agravos do que pode surgir para os anos finais, né? E aí o outro ponto, assim, e aí mais relacionado a onde a gente quer chegar, né, a gente sonha alto, né, a gente espera conseguir fazer com que o programa se torne uma política pública, né, para que a gente possa levar, né, essa estratégia, essas ferramentas, né, que a gente já tem a experiência de que elas são muito eficazes, que elas são muito efetivas, né, para todas as escolas do país, né, para que cada vez mais estudantes, né, tenham
acesso a uma escola que seja esse espaço, né, seguro, de acolhimento, né, de bem-estar, e que eles também, né, possam, né, ter o seu direito ao acesso à aprendizagem garantido, né, mas que a escola também exerça esse papel de ser um local seguro para os estudantes, né? Então, acho que esse ponto assim, né, de transformar o Eu Posso Te Ouvir em uma política pública é o que o sonho brilha da os nossos gente. olhos, né, e faz o nosso coração bater mais Verdade. forte, com certeza. E os estudantes estão se sentindo mais seguros? Estão. Esse ano a gente está atuando em um município que a gente tem psicólogos exclusivos para desenvolver as ações do Eu Posso Te Ouvir. Então, eles estão no dia a dia com eles e também em contato com a gente, né? Então, eles relatam para nós o que é que os estudantes falam para eles e eles só têm uma reclamação de que não tem mais ações. Olha. Eles querem mais ações, eles falam quanto que a escola cobra muito, então eles queriam que tivessem mais momentos de escuta, de acolhimento, para falar sobre emoções, para falar sobre coisas que eles querem falar, né? Para que a escola não seja só conteúdo, avaliação, nota. Então eles trazem muito para a gente o quanto que eles estão se sentindo melhor e que estão querendo mais. E estão agora vendo o quanto que eles não estão sozinhos também. Então, pertencimento, acolhimento, isso vai para o gestor, vai para a enfermeira que precisa estar se contextualizando para estar dentro de uma escola, vai para o assistente, mas também está chegando no estudante. Faz bem para todo mundo. Faz bem para todo mundo. Que bom, fiquei muito feliz, é uma conversa ótima. Torço bastante para o programa continuar crescendo e chegando em todos esses objetivos. E a gente fica por aqui. Mais uma vez eu aconselho quem ainda não viu a assistir o episódio com Mari e com Júlia falando mais sobre a estrutura do programa Eu Posso Te Ouvir. E deixo aqui um abraço e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Oi? Arrasaram.